Nessa aula nós vamos aprender a fazer tofu ou tofu. Vocês sabiam que esse foi considerado o primeiro queijo vegetal, primeiro queijo vegano da história? É uma iguaria japonesa muito consumida no Oriente e eles sabem das coisas, porque o tofu é riquíssimo em cálcio, tem baixíssimo índice de gordura e é excelente, principalmente para quem está fazendo aquelas dietas cetogênicas também, porque ele tem baixíssimo índice glicêmico. Só tem coisas boas no tofu. Além disso, para nós que somos veganos, podemos usá-los para fazer várias receitas, né? Fatiar e fazer várias coisas aqui. Então, vamos lá conhecer o passo a passo para fazer tofu? Bora fazer tofu? E para fazer tofu, nós vamos precisar de soja em grãos. Olha, elas parecem umas bolinhas, a soja em grãos, e a gente costuma comprar isso ou no supermercado, ou em lojas de produtos naturais, ou até mesmo pela internet. Procure comprar uma soja de boa procedência e, de preferência, uma soja orgânica. Depois que nós vamos pegar essa soja aqui, meio quilo de soja, e vamos deixar de molho em água, no mínimo 12 horas. O recomendado é 24 horas que você vai lavando. Olha, a soja, quando a gente compra elas são essas bolinhas. E depois que fica na água, elas ficam parecendo um feijãozinho. Nós vamos então escorrer essa soja que ficou de molho e nós vamos colocar ela para ferver. Para que nós vamos fazer este procedimento? Primeiro, para tirar o gosto acentuado do nosso leite de soja e, consequentemente, do nosso tofu. Mas também a soja é uma leguminosa e ela não deve ser consumida crua. Então nós vamos fazer esse primeiro processo de semi-cozimento e depois no leite, nós vamos cozinhar esse leite. Eu vou colocar essa soja agora na panela para dar um leve cozimento nela, para que a gente tire as casquinhas dela. E eu vou ensinar uma técnica muito legal para deixar o sabor do seu tofu bem suave. Dá uma lavadinha na sua soja para tirar toda a água do demolho, que essa água tem muito fitato e a gente não quer antinutriente no nosso tofu. Eu coloquei a soja aqui, eu vou cobrir com água. Eu cobri com água e agora eu vou deixar ferver essa água aqui. Quando ferver, eu vou desligar. Eu só quero agora dar um pequeno cozimento para tirar o sabor acentuado. Combinado? Começou a ferver. Nós vamos desligar e nós vamos dar um choque térmico nessa soja. Para dar o choque térmico nessa soja, nós vamos agora escorrer ela, lavar e colocar no gelo. Para que todo esse processo? Para que toda essa trabalheira? Bota no fogo, bota no gelo, né? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, para a gente suavizar o sabor da soja. Tem gente que fala para mim que não gosta de tofu porque acha o sabor muito forte. Então, essa forma aqui é uma forma de você suavizar o sabor da soja. E olha o que acontece. Quando eu dou um choque térmico na soja, as casquinhas da soja, elas automaticamente começam a sair. Dá uma olhadinha aqui. Então, agora, você faz um processo meditativo. Eu gosto muito de tirar as casquinhas, né? Que aí ele fica com um sabor bem suavezinho, bem gostoso. E esse processo de tirar as casquinhas, eu gosto de dizer que quando a gente está tirando as casquinhas aqui, a gente vai abençoando o alimento, abençoando a soja, abençoando esse leite que vai se transformar num lindo queijo pra gente. Essas casquinhas que vocês retirarem, não joga no lixo, joga nas plantinhas, porque ela é um excelente adubo, combinado? Agora nós vamos pegar nossa soja que nós tiramos as casquinhas, colocar no liquidificador e bater com água. Eu gosto de pegar metade da soja, coloca metade no liquidificador, coloca 1 litro de água, bate, coa. Depois pega o restante, coloca mais 1 litro de água, bate e coa. Nós vamos bater a nossa soja no liquidificador durante 5 minutos. Por quê? Porque a gente quer que um leite fique bem fininho, a gente quer que ele extraia o máximo de gordura que está dentro dessa soja para que a gente tenha um tofu muito gostoso e muito denso. Vamos lá? Agora eu vou colocar então metade da soja no liquidificador, 1 litro de água e nós vamos bater.
E agora é só bater. Olha como ficou o nosso leite de soja e agora nós vamos coá-lo. Aqui nós estamos usando o nosso coador de voal. Tem aula de fazer coador de voal, se você não fez o seu ainda, faça para a gente coar o nosso leite. E nós vamos ordenhar o nosso leite de soja agora. Vamos ordenhar o nosso leite de soja, agradecendo, abençoando por ser um alimento que não provocou nenhum tipo de sofrimento. Olha que coisa linda. Ordenhe até tirar todo o leite daqui de dentro, hein? Quanto mais leite, maior o seu tofu. Esse resíduo que sobra aqui, esse resíduo se chama okara ou ocará. E tem diversas receitas que você pode fazer. Dá para fazer croquete, dá para fazer torta, dá para fazer cookies. Então não joga fora, porque ele é muito precioso, combinado? Nós vamos fazer o mesmo processo agora com o restante da soja. Nós vamos bater no liquidificador com a água e filtrar. E aí nós vamos colocar na panela. E agora, pessoal, nós vamos deixar esse leite ferver e depois nós vamos cozinhá-lo por 8 minutos. E aqui a gente vai ter que vigiar esse leite. Quando ele ferver, a gente tem que abaixar o fogo e dar uma olhadinha nele. Às vezes tem que pegar uma colher e mexer. Por quê? Porque ele sobe, porque ele tem bastante gordura, como o leite normal. Então a gente vai cuidar. Para que a gente cozinha esse leite? Como eu falei, a soja ela é uma leguminosa e toda leguminosa não pode ser consumida crua. Pessoal, fica de olho no seu leite para que ele não suba e derrame. Então, se você vir que ele está subindo, pega uma escumadeira e dá uma mexidinha nele, que aí evita que ele sobe, tá bom? Passado 8 minutos, nosso leite reduziu um pouco. Ele deu até uma natinha por cima, mas pode deixar essa nata aí, que ela faz parte do nosso tofu. Nós vamos colocar meia xícara de suco de limão ou vinagre de maçã ou vinagre de álcool. Você decide. Qual a diferença dos três? Se você colocar limão, o seu tofu vai ficar com sabor de limão, bem gostoso. Eu gosto muito de fazer o tofu com limão quando eu vou usar o tofu depois, por exemplo, para rechear um macarrão, para fazer uma outra coisa. Se você quiser ele com sabor mais neutro, aí você coloca ou vinagre de maçã ou vinagre de álcool. Por exemplo, para a gente fazer o nosso frescal rápido ou para fazer o cheddar tofu, é melhor que ele não tenha tanto sabor de limão. Então nós vamos pegar agora meia xícara de ou vinagre ou limão e nós vamos despejar nesse leite que nós reduzimos. Dá uma olhadinha. A gente vai colocando delicadamente. E vocês vão perceber que o leite já vai começar a talhar. E agora nós vamos deixar esse leite aqui por 2 horas. Para quê? Para que ele talhe bastante, para depois a gente voltar e fazer o nosso tofu. Olha como ele já começou a talhar, tá vendo? Agora nós vamos deixar ele 2 horas aqui para ele talhar bastante e nós termos bastante massa para fazer o nosso tofu. Nosso tofu ficou descansando lá por 2 horas e talhou bem. Dá uma olhadinha como que ficou bem talhadinho. E o nosso coalho ficou pronto. Eu vou mostrar para vocês como que talhou e como que ficou lindo. Olha isso aqui. Que perfeição que ficou esse coalho. E aqui nós vamos usar um tecido de fralda. Por que nós vamos usar um tecido de fralda para coar esse coalho? Porque o tecido de fralda, como a gente já explicou, ele tem uma trama mais fechadinha e ele não deixa passar nenhum coalho. Pessoal, uma dica muito importante para a gente conseguir um coalho, assim, um leite bem talhado dessa forma. Tirar todas as pelinhas, ou o máximo que vocês conseguirem. Olha a quantidade de pelinhas que eu consegui tirar dessa soja. Então é importante vocês tirarem a maior parte das pelinhas que vocês conseguirem. Isso faz com que a gente consiga extrair mais leite da soja e faz com que depois a gente consiga ter um coalho desta forma aqui. Perfeito, maravilhoso. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um escorredor de macarrão, vamos colocar uma fralda por cima e a gente vai colocando aos poucos o nosso coalho aqui
pra gente extrair essa massa para depois a gente colocar na forma. Só isso. Viu como é facinho? Olha que massa mais linda essa, meu Deus. Nós vamos ter um tofu bem grande aqui. Então aqui é só vocês pegando a massa e colocando aqui no tecido. Terminei de colocar o coalho aqui na fralda, então a gente vai, ó, sacudindo aos pouquinhos, de forma leve, pra gente tirando o soro que tá aqui dentro, né? Meio que deixar numa posição, você não vai espremer muito, se você espreme muito sai o seu coalho aqui. Então, deixa aqui que a gravidade vai agir. Só ajuda um pouquinho. Ó, não pode espremer, senão o coalho começa a vazar. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar agora esse coalho nesse tecido aqui. Ele vai escorrer por um bom tempo. Deixa ele umas 2 horas escorrendo. Não pressiona muito para não vazar o coalho, tá bom? Então deixa ele aqui escorrendo, vai saindo a aguinha. E ó, a massinha vai ficando aqui no tecido. Então nós vamos deixar ele aqui. E depois eu mostro para vocês como é que ficou nossa massa de tofu. Nosso tofu já escorreu bem, já saiu muita água dele. Vou mostrar para vocês, olha a quantidade de soro que saiu. Pessoal, esse soro aqui, não joguem fora. Vocês podem cozinhar arroz com ele, cozinhar feijão. Ou, eu não gosto de cozinhar as coisas com isso. Dilui ele em água e joga nas plantinhas, porque elas vão adorar. Porque aqui tá cheio de probióticos, tá cheio de coisas do bem. Mas o nosso tofu, nosso coalho escorreu bem. E agora nós vamos colocar ele num molde para formar o nosso pacotinho, né? O nosso formatinho de tofu. Olha como que ele escorreu bem e olha como a massa já ficou bem firminha. Para que a gente possa colocar em forminhas, vou te dar 2 opções. Você pode pegar uma forminha, ó, essa daqui é uma forminha de sorvete, que eu furei ela com preguinhos. Ui, tá vendo eu aí dentro? Não, calma, você tem que ficar só assim. Tá, vira. Então, essa forminha eu furei ela com preguinhos, lixei para não me machucar. A gente poderia usar ela para colocar o nosso tofu, para fazer a forminha de tofu. Dessa vez, eu quero colocar ele numa forminha tipo o queijo Minas, sabe? Eu comprei essa forminha aqui na internet, ela é típica para queijo. Então, ela é furadinha no fundo e tem uns furinhos do lado. E para que a gente vai colocar numa forminha furada? Porque por mais que o nosso tofu escorreu, ele ainda tem água. E eu quero que fique um tofu bem firme. Então eu vou colocar a massa aqui agora. Vou apertar a massa, vou colocar um peso em cima dela e vou deixar ela mais umas 2, 3 horas para escorrer o máximo de líquidos que eu conseguir. Eu vou pegar minha massa e vou colocar aqui dentro dessa forminha. Então eu vou colocando a massa aqui, vou pegando a massa e vou colocando aqui dentro da forminha e vou apertando. Olha que massa mais linda. E vou apertando aqui, ó. Que eu quero que fique um tofu bem firme mesmo. Ó. Fazendo dessa forma que nós estamos ensinando aqui, que é fervendo a soja, depois fervendo, tirando as casquinhas, fervendo o leite, a gente fica com um tofu com um sabor bem neutro. A gente não vai ficar com aqueles tofus com sabor muito forte, não. Isso é muito bom. E é claro, né, o tofu é vida, né? Dá pra você fazer tanta coisa com tofu e ele é super bom pra saúde, rico em cálcio. Eu quero que esse tofu ele drene mais um pouco. Então eu vou pegar, no meu caso que eu vou pegar uma jarra, que ela cabe certinho essa forminha, vou deixar ela pendurada aqui e eu vou colocar um peso aqui em cima para me ajudar a apertar um pouco mais. Então eu vou colocar esse potinho aqui, vou colocar um tecido aqui em cima, só para não sujar. E eu vou pegar a nossa amiga Dona Pedra e vou colocar aqui em cima para ela me ajudar a dar um peso. Então a Dona Pedra vai ficar aqui mais 2 horas para me ajudar a drenar o nosso tofu e depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse tofu bem firminho. A Dona Pedra fez um serviço direitinho. Olha quanta água saiu desse tofu. Dá uma olhadinha. E agora nós vamos então virar o nosso tofu. Eu vou tirar ele aqui e olha que lindo que ficou. Olha quanto soro ainda saiu, pessoal, para vocês verem como que tem que drenar bastante. Quanto mais tempo vocês deixarem com peso,
mais firme vai ficar o tofu de vocês. Para que a gente quer um tofu bem firminho? Vocês podem fazer vários pratos com tofu firme, pode fazer ele empanado, pode fazer ele enrolado com algas marinhas e fritinho, como se fosse um peixinho, né? Pode fazer também o nosso frescal de tofu, que está lá na aula de frescal, mas para isso precisa estar bem drenado. E agora nós vamos virar esse tofu aqui, tirar ele da minha forminha. Olha que lindo! Melhor hora da aula, experimentar o nosso tofu. Olha como ele ficou firme. Então é muito importante a gente fazer um tofu firmezinho. Para quê? Para a gente usar em vários pratos, né? Aqui dá para fazer tofu mexido, como eu falei, dá para colocar algas e empanar, dá para colocar na airfry também e fazer ele bem sequinho, dá para fazer o nosso frescal de tofu, dá para fazer requeijão de tofu e dá para comer ele purinho também. Esse daqui nós não fizemos ele temperado, então a gente tempera o tofu geralmente depois, mas se você quiser já na massa colocar sal, colocar ervas, colocar chimichurri, fiquem à vontade. Mas bora lá experimentar essa maravilha. Olha o tamanho desse tofu, né? Olha isso, gente. Olha isso. Uau! Olha isso, uau! Firmezinho, delicioso. Se quiser mais compacto, dá para compactar mais ainda, é só colocar mais peso. Mas sem delongas, vamos experimentar esse tofu. Maravilhoso, super suave. Como eu falei, com esse processo que a gente ensinou para vocês, dando choque térmico na soja, tirando as casquinhas, não fica aquele sabor acentuado. Pessoal, façam e me contem.